Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13, e a nossa palavra no versículo de número 13. O texto diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos dado a oportunidade de cultuar, de, ó Deus, celebrarmos o Teu nome, de, ó Deus, nos alegrarmos na Tua presença, pois Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua santa palavra, Pai. Ela por si só já fala ao nosso coração, já fala à nossa alma, Deus. Ela por si só produz fruto, ó Deus, nas nossas vidas. Mas rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe ainda mais, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, realmente ministre a nossa vida nessa hora, nos levando, Senhor, a estar mais perto de Ti e, ó Pai, respondermos a esse mundo que tem nos confrontado com, ó Deus, fidelidade à Tua palavra, a Ti mesmo e ao Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome dEle, o Senhor Jesus, aquele que é, ó Deus, a expressão exata de Deus Pai. É o nosso Senhor e Salvador. É em nome dele que oramos. Amém, Senhor. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, nossa palavra nessa noite é a fidelidade como uma marca do cristão. Fidelidade como algo que de fato não só me identifica, mas é a resposta que a cada dia eu dou para o mundo que me cerca. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro da minha casa, num clube, num banco, em qualquer outro lugar. Quando nós pensamos nessa expressão, por exemplo, Deus é fiel, lembra quantas vezes você já ouviu essa expressão ou já leu essa expressão? Quem tem mais lembrança, vai se lembrar da década, por exemplo, de 90, onde em quase tudo quanto é carro de evangélico, você via um adesivo azul, Deus é fiel. Igrejas saíam com propagandas com esse moto, Deus é fiel. Aonde nós ouvíamos alguma questão que nos desafiava, um problema, Deus é fiel. E até mesmo a canção, né, que nos diz que o Senhor é fiel, a gente gostava daquele final onde muitos cantavam, fiel a mim. Né? Deus cuida e olha para mim. Embora a gente veja que no original o hino não tenha essa letra com essa terminação. O hino diz, fiel assim, dessa forma, como ele mesmo se apresenta. Mas é interessante, irmãos, essa questão de Deus é fiel, para que nós pensemos nessa noite, se isso de fato tem impactado a minha vida, de tal sorte que eu viva debaixo dessa verdade, porque de fato Deus é fiel. E atrelado a isso, se eu também posso me apresentar diante de Deus, da igreja, desse mundo, dizendo, eu também
quero ser e estou lutando para ser fiel, como meu Deus é fiel. Quando nós pensamos, irmãos, em fidelidade, uma boa forma é nós nos olharmos para o que não é fiel. Quando você olha para um campo político, por exemplo, você pensa em parlamentares, governantes, que por interesses pessoais mudam de partido da noite para o dia. E partido significa, em última análise, aqueles que defendem uma ideologia, um pensamento, uma forma de interpretar a realidade e agir. Mas da noite para o dia, se eu interpretava de uma forma e há um interesse, há alguma coisa que me movimenta, eu largo o partido e vou para outra. Se eu estou eleito para um cargo e de repente eu vejo que estou com alguma vantagem ou alguma questão que eu penso mais para frente que possa me trazer benefício, eu abandono aquilo para o qual eu fui eleito e concorro para outra questão. E nós vemos isso, irmãos, sempre, dia após dia. A população confia em alguém, confiar significa exatamente depositar a confiança, a credibilidade, a questão de que vai ser assim, e a pessoa diz, não, agora eu vou partir para outra. Quando nós pensamos em infidelidade, irmãos, dentro do lar, a gente vai pensar, por exemplo, que isso tem afetado demais casamentos. Há uma lei do ano de 2005 que agora ela não mais criminaliza o relacionamento fora do casamento, o adultério. E a causa dessa lei ter sido colocada dessa forma é que caiu no esquecimento a questão da fidelidade conjugal. As pessoas simplesmente não ligam mais para isso, o preceito se tornou obsoleto. Manter-se no casamento se tornou algo que caiu em desuso. Uma terceira questão que eu posso pensar, irmãos, e trazer para nós sobre infidelidade, diz respeito a empresas. Pensa, irmãos, em prestadoras de serviço, quantas reclamações que você já não ouviu ou não fez. E você liga para lá, é 0800 para cá, 0900, 1000 e o que vier pela frente, disca número, aperta outro número, eu vou passar para alguém e você diz, desisto. Campeões de reclamações nos serviços de proteção ao crédito. E tudo isso, irmãos, passa pelo quê, se você for olhar na base dessas coisas? Em desonrar um acordo, em abandonar a própria palavra empenhada, em dizer, ontem eu disse isso, mas hoje eu desdigo e acabou, não tem mais o que pensar. A vida tem que seguir. Mas quando eu vou olhando para a palavra do Senhor e para o texto que nós lemos, irmãos, nós vamos vendo o apóstolo Paulo falando desde o início desse texto que nós devemos nos fortalecer, nos fortificar na graça que vem de Jesus, no evangelho que ele apresentou, segundo o versículo 2, diante de tanta gente, para que isso possa continuar a ser transmitido a outras pessoas que levarão aquilo para frente. E aí ele vai mostrar, irmãos, que nós devemos ter um comportamento análogo ao de um soldado, que tem que ter honra pela farda que ele veste, tem que servir a sua pátria realmente com busca de excelência. Ele dá a comparação a um atleta que, se não se esmerar, não treinar, não vai ter vitória nem sucesso naquilo que ele está empenhado. Ele dá o exemplo do lavrador, irmãos, que está ralando no campo, está lutando para que possa ver e participar dos frutos que ele está aguardando. Por fim, no versículo 8, ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, Jesus ressuscitado entre os mortos, cumprindo todo o ministério que lhe havia sido confiado. E ele diz, eu estou preso a esse evangelho também, estou sofrendo até mesmo prisão, versículo 9, contudo, a palavra não está algemada, porque apesar de todo o sofrimento, eu continuo mantendo fidelidade ao testemunho. E ele diz, fiel é esta palavra. A palavra nos diz que se nós já morremos com ele, se largamos das coisas desse mundo, nós vamos ter vida e vida eterna com ele. Se nós perseverarmos mesmo no meio das lutas, nós vamos reinar junto com eles. Mas se nós o negarmos, se nós abandonarmos, se formos infiéis,
Ele vai também nos tratar dessa forma. Porque ao contrário de nós, se nós somos infiéis, Ele não pode ser. Ele permanece fiel. Ele permanece honrando de fato a sua própria natureza. Irmãos, padrão de fidelidade que nós temos para olhar nas nossas vidas nesses dias é o padrão de Deus em primeiro lugar. O Deus da Bíblia, irmãos, ele tem fidelidade como um atributo. É algo que é inerente ao ser, à essência de Deus. Fidelidade, irmãos, de fato mostra que é o cartão de visita do Senhor, porque foi dessa forma, lá no início, que Deus se apresentou a Abraão, que Deus se apresentou a Isaac, que Deus se apresentou a Jacó. O Senhor fala através de Moisés, lá em Deuteronômio, dizendo para aquele povo: olha, vocês saberão que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, o nome desse Deus é fiel. Deuteronômio 7, versículo 9, e ele diz: ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Fidelidade também, meu irmão, para você se lembrar, é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, a última palavra desse versículo diz fidelidade. E é um fruto do Espírito que tem a ver com o meu relacionamento com o próximo. Ser fiel, mesmo que o próximo não seja fiel para comigo. É fato que alguém que tem o Espírito Santo habitando em si, ele vai ser alguém que vive em fidelidade. Ou se peca, se arrepende e busca fidelidade, busca ser fiel, busca caminhar para com o Senhor. Uma outra questão, irmãos, sobre fidelidade é o próprio Cristo Jesus. Ele é o Deus fiel que se encarna e vem até nós. E aqui, irmãos, Jesus nos dá 3 situações da sua fidelidade. Ele é fiel na sua encarnação. Antes de acontecer qualquer coisa com o ser humano, no sentido dele experimentar a redenção, Deus havia anunciado que Jesus viria. Gênesis 3:15. Se você for folheando as palavras da Bíblia, chegando, por exemplo, no capítulo 53 de Isaías, nos versículos de 7 a 10, você vai ver que Jesus não somente é anunciado como estando no meio do seu povo, mas passando por todo tipo de sofrimento em nome da fidelidade ao seu ministério. Mais ainda, irmãos, João 17, versículo 4, quando Cristo está orando, ele diz assim: Senhor, tudo aquilo que o Senhor me confiou, eu agora te apresento os frutos, eu apresento a ti porque eu cumpri aquilo que estava determinado para comigo. Jesus, então, irmãos, ele é fiel naquilo que lhe foi proposto, se encarnar. Ele é fiel também, irmãos, no momento de dor. Quando nós vemos na oração dele no Getsêmani, que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, irmãos, ele é fiel quando ele vê Pedro o negando. Jesus não olha para aquele seu discípulo que agora o abandona e diz assim: se me abandona, eu também vou te abandonar. Mas Jesus não olha nesse sentido para Pedro. Pelo contrário, quando se encontram novamente, o Senhor Jesus mostra que foi fiel a tudo aquilo que ele disse e mais, que ele é fiel para perdoar Pedro, para restaurar aquele discípulo a comunhão com ele. E Jesus, irmãos, é fiel até o fim. Isso para nós muitas vezes passa tão despercebido. Filipenses 2, de 6 a 11, mostra que Jesus não se agarrou a ser como Deus, mas vem até nós. Ele não se agarra a estar entre nós numa situação de conforto, mas ele é humilhado, ele não é reconhecido e ele se submete a tudo isso por vontade própria. Ele é colocado no madeiro e morre ali para que cumpra aquele ministério. E o texto diz que por causa disso ele foi exaltado sobremaneira, para que o seu nome pudesse ser reconhecido como Senhor, como aquele que tem o mesmo nome de Deus Pai. O exemplo de Deus como Senhor fiel.
o exemplo de Jesus como fiel, o exemplo do fruto do Espírito, um dos frutos que é a fidelidade. Por fim, irmãos, a palavra de Deus é a palavra fiel. O apóstolo Paulo nos diz isso no versículo 11, fiel é esta palavra. E aí, irmãos, nós vamos vendo que a fidelidade da palavra de Deus implica que ela seja a nossa regra de fé, nossa regra de prática. Ela é fiel à palavra porque ela vem do próprio Deus. E é interessante que ela mesma, a própria Bíblia, dá testemunho de si. Quando você lê o Salmo 119, nós lemos um trecho no culto hoje pela manhã. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo a Tito 1:9 e também no capítulo 3, e várias vezes em Timóteo, Paulo repete essa expressão, fiel é a palavra, fiel é o texto que você tem nas mãos, Timóteo, referindo-se à lei e aos profetas que Timóteo possuía naqueles dias. Irmãos, diante de tudo isso, como que eu e você, cristãos, observamos a questão de fidelidade nos nossos dias? O que o exemplo do Senhor, o exemplo de Jesus, o fruto do Espírito e, claro, a própria fidelidade do próprio Espírito Santo, o que a fidelidade da palavra, o que esses 4 extremos exemplos trazem para a nossa vida, irmãos? A questão não é apenas eu entender e aprender um pouco sobre fidelidade, mas a grande questão para nós nessa noite é, diante do mundo que eu vivo, eu confio na fidelidade do Senhor? Eu confio em Deus, irmãos, a ponto de pagar as minhas contas em dia, entendendo que Deus é suficientemente fiel para me abençoar. Eu confio e estendo essa fidelidade dia a dia, entendendo, irmãos, que dentro da minha casa eu preciso viver e ser exemplo para todos os meus queridos. Vivendo um evangelho que de fato responda à fidelidade que Deus demonstra. E quando nós pensamos em fidelidade, a gente pode se aproximar de mais um pouco do que a palavra nos ensina, para a gente avançar nesse raciocínio e nesse questionamento no nosso coração. Quando você pensa em fidelidade, meu irmão, você precisa pensar em fé. A palavra fé na Bíblia é pistos. E quando você pensa em infidelidade, a palavra bíblica é apistos, ou seja, alguém que não crê, alguém que não acredita, alguém que, embora diga Deus é fiel, não vive debaixo dessa realidade. Ele declara que Deus é fiel, mas na hora dele abrir mão de certas questões que são fundamentais, ele se agarra cada vez mais a isso, porque na realidade ele fala uma coisa, mas vive outra. Ele não crê que Deus irá sustentá-lo nas dificuldades. É como você ouve nos nossos dias, confiar desconfiando. Eu solto, mas eu prendo com a outra mão. Ou um olho no peixe e outro no gato, se você preferir, em alguma coisa bem popular. Irmãos, quando nós pensamos dessa forma, a gente vai vendo que de fato nós precisamos ter um parâmetro mais firme para a nossa caminhada de fé. É interessante que Agostinho de Hipona, ele disse certa vez a respeito de Deus. Ele disse, Deus está mais perto de nós do que nós mesmos. Deus está mais perto de você do que de você mesmo, do que você mesmo. Isso significa, meu irmão, que toda a visão que você tem sobre as coisas da vida, aquelas lutas que você acha que não tem mais jeito, aquelas situações que você tem tanto medo que você foge de se encontrar com elas, Deus está mais perto de você para te livrar, para te sarar, para te tratar do que você mesmo possa imaginar que Deus possa fazer. Deus te conhece melhor do que você. Deus sabe até onde você pode ir. E a palavra do Senhor nos diz que não nos veio tentação que nós não pudéssemos resistir, exatamente porque Deus sabe qual é o nosso limite.
Deus sabe qual a nossa realidade. Mas, irmãos, quando eu não me atrevo a de fato me lançar na presença do Senhor e falar, eu vou viver em confiança, depositar em Deus a cada dia as minhas ansiedades, a gente não experimenta isso nas nossas vidas. E nós vivemos uma fé, irmãos, que é extremamente de altos e baixos. Um dia eu estou lá em cima crendo que Deus está comigo, está tudo certo. Mas no primeiro vento, no primeiro balançar, a coisa vai lá embaixo e eu começo a perguntar, Senhor, o Senhor está comigo ou não está? O que tem acontecido? E aquela questão de Deus é fiel, de repente vai ficar preso no adesivo do carro, porque na realidade aquilo deveria estar adesivado no meu coração, na minha vida, na minha mente. E é isso, irmãos, que muitas e muitas vezes nós vemos nas igrejas. Um cristianismo, uma fé que está apenas na boca, que está apenas na palavra falada, mas não está realmente encravada no coração. Não está encravada nos meus atos. Não está encravada, meus irmãos, quando eu me levanto de manhã e de repente a coisa não está bem, mas eu posso dizer, Senhor, as coisas não estão como eu gostaria, mas louvado seja o teu nome, porque o teu propósito está sendo cumprido de alguma forma. Quando Agostinho diz isso, irmãos, ele está dizendo que Deus é capaz de cuidar de mim, mesmo naquelas situações que eu não tenho o menor conhecimento. Naquelas coisas que eu nem posso imaginar que estejam acontecendo, mas Deus está ali cuidando de mim. Confiar na fidelidade do Senhor. Diante da segunda pergunta que eu fiz, irmãos, se somos fiéis ou não, a questão então vai se resolver dessa forma. O que Deus espera de seus fiéis? O que Deus espera? E agora assumindo a questão de fidelidade e fé sendo um sinônimo, o que Deus espera daqueles que dizem que creem? Daqueles que dizem, sou um crente no Senhor Jesus? A resposta, irmãos, é meio óbvia, que nós de fato venhamos a ser crentes. Que nós venhamos a agir como pessoas fiéis. Porque isso é viver um cristianismo que é coerente. Um cristianismo que é conforme a palavra nos ensina. Olhando para os exemplos que nós vimos, irmãos, se Jesus foi servo, se encarnou e nos serviu, como crente, como eu devo ser? Como um servo, e não como um senhor. Dizendo, Senhor, estou aqui para honrar o teu nome, me ajuda a ser fiel nesse tempo de batalha. Me ajuda a ser fiel, Deus, quando eu ainda não estou vendo a resposta do Senhor. Senhor, me ajuda a ser fiel diante de alguém que está me machucando, me maltratando e que está tão difícil conviver. Me ajuda a ser fiel, Senhor, diante de situações que eu vejo tanta injustiça como nós vemos nesses nossos dias. Fidelidade, irmãos, tem a ver com atitudes que nós tomamos diante das coisas mais estranhas que nós observamos. Ontem o Abraão estava conosco e aí ele perguntou, você ficou sabendo do que tem acontecido lá na fronteira com a Venezuela? E eu não tinha a menor noção. Depois fui me informar um pouco. E aí a gente vê que um homem, um venezuelano, parece que matou alguém, e aquilo ali se desdobrou num tumulto generalizado. Gente buscando revidar, e gente que aproveita da situação para se vingar de alguma ira, de alguma revolta, e a confusão tomou aquela região de fronteira. À noite, estava numa rede social e vi um comunicado de um pastor batista de São Paulo que tem um ministério com refugiados. E esse pastor então pedindo oração porque a igreja que estava ali na região de fronteira, a igreja que abriga crianças, que ajuda crianças, a igreja estava sofrendo ameaça de ser atacada também. Será que a igreja tem a ver com aquela confusão toda?
Mas naquela hora, o que faz os crentes que estão ali, que olham dizendo assim, nós não temos nada com essa violência toda, nós não somos culpados do que está acontecendo, será que nós temos que sofrer por conta disso? Gente que não conhece a igreja, o trabalho dela, mas ameaça queimar, ameaça matar pessoas. Nessa hora, irmão, a igreja é fiel ou não é? Nessa hora a igreja responde de que forma? Vamos pegar em pedras, em paus e vamos nos defender? E assim às vezes é com você, meu irmão, quando você vê alguma coisa e você começa somente a pensar, Deus, eu não causei esse mal. Eu não estava envolvido nessa situação. Senhor, eu não fiz nada para perder esse emprego, mas por que isso está acontecendo? E talvez Deus esteja dizendo para você assim, por que você de repente não muda a pergunta? E ao invés de pensar no porquê, você não se dispõe a dizer, Deus, para o que for necessário, eu vou estar disposto a passar por isso. Porque aí vem, irmãos, a segunda questão que nós precisamos responder. A primeira, se eu creio que Deus é fiel. E se eu creio, isso vai trazer certas implicações na minha vida. Mas a segunda é essa, se eu busco, se eu posso colocar-me diante do Senhor e dizer, eu sou fiel. E a primeira questão é ser fiel a Deus. Porque, irmãos, o que o crente precisa ter como premissa básica na sua vida é que ele é salvo. Mas ele ser salvo implica em Deus ter vindo em primeiro lugar e o resgatado. Logo, eu tenho que dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. O que nós vemos, irmãos, são dias em que as pessoas se declaram servas do Senhor. Mas esse servir a Deus está restrito apenas, às vezes, em buscar mais favor de Deus do que de fato servir a Deus. Está mais ligado, irmão, em falar, Senhor, essa semana eu tenho que resolver tal coisa, eu preciso da tua iluminação, do teu cuidado, o Senhor é meu Deus, e Deus é. Mas envolve também eu dizer, Senhor, ainda que faltem situações para eu ver-me abençoado, eu vou permanecer na tua presença. Vou continuar orando, te adorando, vou continuar, Senhor Deus, te servindo, porque antes de qualquer outra coisa, aconteça o que acontecer, eu sei que o seu nome é o meu nome está escrito na glória, porque o Senhor me amou e me salvou. Fiel a Deus. Em segundo lugar, irmãos, fiel à igreja do Senhor. E quando nós falamos em ser fiel à igreja nesses nossos dias, irmãos, é pedir para arrumar problema. Porque se você é alguém observador, você vai ver que hoje em dia, igreja tem se tornado um balcão de serviços. E muitas vezes, irmãos, entramos em determinado lugar porque nós queremos ser servidos. Nós queremos a igreja que ore por nós. Nós queremos a igreja em que nós somos visitados, a igreja em que o ministério A, B ou C gire em torno do meu bem-estar. E se eu não estiver bem ali, esse ministério não presta. Da noite para o dia, ontem era uma bênção, hoje passou a ser um desastre. Ontem era uma maravilha, todo mundo, eu te amo, paz do Senhor, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida. De repente, isso aqui não serve mais, esse irmão só fala bobagem, aquele irmão só me atrapalha, o outro só vem para me pedir e eu começo a ver defeito em tudo. Irmãos, igreja nesses nossos dias, se não é uma igreja que se adeque a mim, eu saio. E eu não estou querendo falar, irmãos, em fidelidade a Deus e fidelidade à igreja, de um moralismo vazio. Porque moralismo significa você fazer alguma coisa simplesmente para cumprir um rito. E era isso que Jesus batia naqueles dos seus dias que diziam, batendo no peito, eu faço tal coisa, eu estou fazendo isso, eu estou aquilo.
Como um crente dos nossos dias que fala, olha, dentro da primeira presbiteriana eu estou em 486 ministérios durante o dia, porque de noite eu faço serão em mais alguns outros. Não é essa a questão. A questão, irmãos, está, eu preciso honrar o meu irmão na igreja. Preste bem atenção, ainda que ele não seja digno de honra. Ser fiel à igreja, irmãos, é você saber que perto de você tem um pecador. Que tem alguém que, se der uma chance, ele vai pisar no teu calo e vai te machucar. Mas mesmo sabendo disso, por amor a Cristo em primeiro lugar, eu vou abençoar esse homem, essa mulher. Isso agarra na gente aqui, ó. Porque a gente tenta engolir e não desce. Fidelidade à igreja, irmãos, é você entender que as pessoas que estão dentro desse lugar são pessoas que Deus amou antes de você. E que Deus vai proteger essas pessoas se você, de repente, se levantar, ou se você deixar de servi-las e amá-las e abençoá-las. Deus vai fazer isso no seu lugar. Mas Deus pode te dar umas apertadas também. É tenso ou não é, irmãos? Eu sei que você está sentado perto de alguém que você gosta aí. Mas vamos fazer um exercício? Imagina aquele irmão, ele está longe, está lá, está lá. E aí você se lembra assim, tem que servir esse irmão. Mais ainda, eu tenho que amar esse irmão. Está doendo aí o calo? Irmãos, quase todos nós já passamos por experiências de você estar conhecendo uma pessoa, se aproximando da igreja. Dá licença, tá, Flávio? Vou usar você como exemplo. Conheci a Flávia ontem. Que pessoa simpática. Que irmã do Senhor essa daí. E a gente convive, vou fazer uma visita, tomo um café com ela, com o Clério, não sei o quê, não sei o quê. Na outra semana, vou lá na casa do Jedinho. Jedinho, que irmã aquela Flávia, né? Ô, bênção. Rapaz, tem umas coisas aí, quero te contar não, mas não é bem assim não. Você já ouviu um negócio assim ou não, irmãos? Quantas vezes a gente já não falou do líder do nosso ministério assim? Quantas vezes a gente já não falou do pastor assim? É uma bênção, mas, e esse mais, sai de baixo que vem uma Scania sem freio aí agora. Irmãos, amar a igreja, ser fiel à igreja, é saber que nós estamos e somos também pecadores. E que de fato, meu irmão, eu vou errar com você muitas vezes. Mas isso é algo que eu preciso ser trabalhado por Deus e você pode me ajudar. Isso envolve, irmãos, alguma coisa que nós temos perdido nos nossos dias, que é o sentido orgânico da convivência. De saber, irmãos, que às vezes o outro está tão detonado que tudo que pode ser feito é a gente se juntar e carregar aquele cidadão nos braços. Porque você, quando olha o irmão todo bonitinho aí perto de você no domingo à noite, você não sabe como é que ele está nessa madrugada agora. E quando ele está sozinho, quando ele está passando pelas suas crises e as suas dores. Ser fiel a Deus, fiel à igreja, irmãos, não é um discurso moral, é uma prática de cristandade. E eu digo mais, irmãos, ser fiel à igreja é você servir aquele irmão, é abençoar aquele irmão mesmo quando ele não te reconhece. Mesmo, meu irmão, quando ele não te aplaude, quando ele não dá um elogio, quando ele não fala fidelidade é honrar esse irmão.
Ele pode falar mal de mim, mas eu não posso falar mal dele. Eu não estou dizendo que eu não cometa isso, mas o meu alvo é esse. Qual o parâmetro, pastor? Se somos infiéis, o exemplo permanece fiel. Porque ele não pode ir contra a sua natureza, contra ele mesmo. Irmãos, por último, fiel ao Evangelho, mesmo diante do alto preço que possa ser cobrado. Irmãos, olhar para o nosso país hoje é algo desafiador. Porque você não vê exemplo. Você olha para a mídia e não vê um cidadão que fala assim: os meus impostos estão aqui sendo pagos. Irmãos, quando alguém fala isso, as pessoas são taxadas de bobas. Porque o bonito, o legal é quando a gente dá pernada nos outros. É quando a gente diz: eu estou tendo vantagem nisso aqui em não pagar. Nós olhamos, irmãos, para os lucros de certos grupos e a gente fala assim: Deus, como é que pode? E às vezes você está contando os seus últimos centavos para honrar aquele carnê, para colocar na mesa alguma coisa para os seus filhos, para pagar a escola, uma escola boa, você está suando a camisa e você não vê nada no país. Mas quem nos dá o direito, irmãos, de agirmos iguais a essas pessoas? Ninguém nos dá esse direito, porque nós amamos a palavra. O nosso exemplo é o Senhor, o nosso exemplo é Cristo. Irmãos, remar e remar e remar contra a maré de verdade. Irmãos, olhar para os nossos dias é você pensar: Deus, em quem eu vou votar? E aí você ouve aí de fora: campanha no meio evangélico, vote em nulo, vote no 999, porque não tem ninguém que presta. Mas, irmão, o exercício do voto, ele tem que ser de fato feito, porque senão como as coisas serão trabalhadas? Irmãos, eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim. Como é fácil às vezes nós olharmos e dizer assim: todo mundo faz. E aí Jesus fala assim: peraí, você não é todo mundo. Você é meu filho. Você escreve o meu nome. Porque quando eu te recebi, você foi feito filho de Deus. E eu quero encerrar essa palavra, irmãos, te pedindo para ler um versículo que nós vamos fechar esse momento aqui para refletirmos. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus envia uma carta através de João para a igreja de Esmirna. E nós queremos, enquanto você está abrindo, convidar o Ministério de Louvor para vir aqui para frente. Eu queria chamar você para nós lermos todos juntos Apocalipse 2, versículo 10. Todos acharam? Quando Jesus escreve a essa igreja, ele está dizendo: muitos pensam que você está muito rico. E você talvez se veja assim também. Mas ele diz: eu estou te conhecendo, conheço a sua tribulação, a pobreza, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que você tem que sofrer. Não tenha medo, porque de fato você vai passar por sofrimento. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para vocês sejam postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Mas vamos ler junto essas duas últimas frases do versículo 10. Vamos ler? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns interpretam essa frase dizendo assim: sê fiel até o dia que a morte vier. Mas o que essa frase traz no seu original é: seja fiel, ainda que você tenha que passar pela morte.